Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Voltamos aqui hoje ao último episódio, infelizmente último episódio, mas de uma série que vai se estender ainda mais, do nosso programa CIESP Sustentabilidade e ESG. CIESP Sustentabilidade e ESG. Hoje nós estamos recebendo aqui, além da Sandra Franzotti Bolino, que é a nossa diretora de sustentabilidade e também diretora de marketing das bebidas Poti. A gente está muito feliz em fechar esse episódio, essa série com chave de ouro hoje, recebendo aqui a Caroline Delfino Miola. A Carolina, ela é catadora associada e presidente da Cooper Lagos aqui de São José do Rio Preto. Tem um trabalho social, um histórico incrível e que com certeza vai agregar muito a essa discussão, se encerrando hoje nesse episódio, mas com certeza muita coisa nova ainda para acontecer. Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada, quero agradecer o convite e vamos conversar um pouquinho sobre o tema, né? Carol, é um prazer enorme, né, Alexandre, como eu comentei com você, eu tive o prazer de participar de um último evento, né, onde ali estavam empresas que fazem parte da cadeia, né, do resíduo, da jornada do resíduo. E um desses atores é a Cooper Lagos. Sim. Por quê? Ele está na ponta, né? Na ponta. Eu falo que o trabalho que eles fazem é um trabalho que dignifica, que transforma, né? Sim. Mas que nem todo mundo consegue enxergar a valiosidade desse trabalho, né, Carol? Sim, exatamente. A gente recebe diversas visitas assim que falam, nossa, eu imaginava que isso aqui era um lixão, que as pessoas eram mal vestidas, mal arrumadas. Então, quando eles vão até lá o barracão, eles têm um outro sentido para aquilo, né? Porque não é porque a gente trabalha com material reciclável que é uma bagunça. A gente tem assessoria jurídica, temos pessoas lá que se desenvolvem de uma certa forma, temos a diretoria, regimento interno, então tem uma organização também. É uma empresa, né, Carol? Exatamente. Uma empresa séria. A Sandra chamou a atenção, a Cooper Lagos, ela opera, acima de tudo, com a transformação social de todo mundo que está lá. Exatamente. Tá? E acho que você é um exemplo disso, né? Sim, muito. Conta pra gente um pouco do seu exemplo, deixa a gente te conhecer melhor também. Bom, eu tenho apenas 24 anos, né? Eu estou presidente lá da Cooper Lagos, apesar da pouca idade, né? Eu já estou mais ou menos uns 7, 8 anos lá trabalhando. Bom, eu não... Minha vida começou bem complicada, né? Eu fui criada pela minha avó. A minha mãe, ela faz uso de substância química, meu pai também sempre foi ausente. E meio que nisso tudo sobrou para minha avó, né? Mas graças a Deus ela me deu educação da maneira dela também, fazia um uso de álcool, mas assim, a responsabilidade comigo sempre teve e soube me educar da maneira dela. Então, e assim, eu nasci com lábio leporino, né? Parte do meu lábio era aberto, céu da boca também. E aí eu sofria muito bullying, eu era bem agressiva, né? Era a maneira de eu me defender. A maneira de eu me defender. Então, recebi uma zoação, já ia pra cima, já era bem agressiva. Aí, na escola, fui desenvolvendo, fui trabalhando isso e com o tempo foi minimizando, né? Então, além de mim, a gente é em 4 irmãos. São 3 meninas e um menino. O menino tem 17 anos, uma delas tem 14 e a outra 15. Também, assim, nenhum deles foi criado pela minha mãe, né, de fato. Eu fui criada pela minha avó, outros 2 com a avó paterna. A mais nova, um tempo, ficou com a minha avó também, mas ela não tinha como ficar com as duas. E essa minha irmã mais nova, a caçula, ela chegou a ir para o abrigo 2 vezes, para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar recolheu, porque também minha mãe foi presa no meio disso tudo. E no primeiro momento em que ela foi, eu ainda era menor de idade, minha mãe saiu
da onde ela estava reclusa e conseguiu a guarda novamente da minha irmã, só que pela segunda vez ela acabou indo também, porque não tinha regra, não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir, era aquela bagunça, né? A rotina dela era totalmente da maneira que ela queria, no caso a minha irmã, e foi indo, né? Até que teve denúncias e pegou e levou ela. Daí, já nessa segunda vez, eu já era maior de idade, né? Eu tinha um relacionamento estruturado, eu tinha minha casa, já estava na Cooper Lagos, né? E consegui pegar ela. Mas antes disso também, como a minha avó ela não tinha muito recurso financeiro, eu faço tratamento em Bauru, lá no centrinho. Então eu não consegui, ela não conseguiu manter o tratamento nessa viagem de lá para cá. Um tempo o município ajudou, depois deu uma bagunçada também. Não, enfim, ela não. A gente conseguia até lá, mas manter custeio de pousada, essas coisas não tinha como. Quando eu entrei na cooperativa, eu tenho lá a minha referência, que eu falo várias vezes, que é a Tereza, que é a coordenadora lá da cooperativa. Ela é referência para mim, tanto profissional quanto pessoa, né? E foi uma das pessoas que eu fui vendo e fui entendendo, fui querendo saber mais daquilo e tudo mais. Aí quando eu entrei, ela, não, vamos ligar lá, vamos saber onde isso está parado, o que a gente precisa mandar de documentação para você retomar o tratamento, né? Falei, tá, eu me expliquei para ela, e a gente ligou lá, eu consegui retomar o tratamento lá. Aí passei por algumas cirurgias, fui fazendo tal, consegui a guarda da minha irmã caçula, tenho a guarda definitiva dela. Com o tempo também, e mesmo nessa loucura toda, nós irmãos fomos sempre muito próximos. E quando o meu irmão de 17 anos viu que a caçula estava comigo, ele quis vir morar comigo também. Aí a gente fez toda a documentação, ele também tem a guarda definitiva dele. E assim, é uma coisa assim, lógico que você tem que abrir mão de algumas coisas, mas eu não me arrependo de nada. Foi, de uma certa forma, um aprendizado e são tudo na minha vida, né? Mas é muito complicado quando você pega um adolescente, né, para cuidar, uma criança que já passou por muitos traumas, o pai deles faleceu muito novo, num acidente de moto. Então, essa questão de regra, esse tá aqui, tá ali, então é muito difícil, é diferente quando você nasce da barriga, que você vai ali ensinando, vai moldando, né, de uma certa forma, mas apresentando. Eu tenho certeza que você consegue. Apresentando o mundo da sua maneira, né? Mas aí é bem complicado nesse sentido, mas hoje em dia a gente está num momento bom. Meu irmão, com a ajuda da Tereza também, eu falo muito dela, assim, mas ela conseguiu, em parceria com a Secretaria do Trabalho, né, colocar meu irmão no ARPRON. Então ele ficou lá um período, logo ele foi inserido numa empresa, e essa empresa mal terminou o contrato, já contratou ele com 17 anos, registrou a carteira dele. Então, era um menino também que não queria ir para a escola, estava muito assim, tudo dá errado comigo, e estava naquele modelo, né? Então eu tive que ser adulta muito cedo, né? E assim, quando eu entrei na Cooper Lagos, eu tinha muita vergonha, né? Eu tinha vergonha de falar com as pessoas, eu tinha vergonha. A gente faz coleta em alguns locais aqui de Rio Preto. Quando eu chegava lá para perguntar o endereço, saber onde estava o material, se tinha alguém comigo, vai lá você, que eu não vou não. Então eu tinha essa resistência de falar com as pessoas por vergonha. Às vezes a pessoa ficava olhando muito para minha boca, assim, eu já... será que ela está pensando, né? Mas com o tempo eu fui me desenvolvendo, fui tendo referência ali dentro e comecei indo em palestra com a presidente na época, fui vendo aquilo, fui me interessando. Tinha horas que dava vontade de dar uma cutucada, não deixa que eu falo, porque faltava uma coisa que ela não estava esquecendo e eu sabia, mas eu fui aí. Hoje eu represento a cooperativa em faculdade, em escolas, eu saio aí por Rio Preto inteiro.
falando do meu trabalho e sem vergonha nenhuma, muito desinibida. E com orgulho, né, Carol? E com muito orgulho. Tenha muito orgulho E fora a questão pessoal, né? Que consegui tirar carta de motorista de carro e moto. Comprei meu carro, comprei a moto. Você me falou que você pode dirigir o caminhão. Comprei um carro e uma moto. E mais recentemente tirei minha carta de caminhão, né? E isso é dignidade, né, Carol? Né, Alê? Eu acho que trabalho, a gente comentou essa questão, como o trabalho dignifica nós humanos, nós pessoas. E não só dignifica, mas dá um outro sentido à nossa vida, né? Como vocês ouviram a história da Carol. E é uma população que é carente disso, né? De bons exemplos, de pegar na mão, de ajudar, de desenvolver. Então, é uma história... as cooperativas têm muitas histórias tristes, mas muitas histórias de superação. Sim. Né? Sim. E eu acho que trazer esse assunto social é muito importante. Né? Sim. Porque é o ESG, né? Tá? Mas a Carol comentou também que tem o G, Sim. que é governança, né, Carol? Ela é presidente, tem gestão, tem transparência, não é, Carol? Muito. Qual é a preocupação de vocês quando vocês falam de gestão? É dar transparência a tudo, é a todos? Sim. Então, essa questão da transparência é muito importante para a gente. Inclusive, no nosso refeitório, a gente tem uma planilha de venda, que ela é feita mensal. Hoje a gente tem lá 6 funcionários, né? Que é pagos não pela cooperativa, mas pelo termo que a gente tem com a prefeitura, que eu mencionei. Não sei se eu mencionei ainda ou foi numa conversa aí. Eu acho que não. Entre nós, que não é bem um contrato de prestação de serviço, como a gente tanto sonha, né? Mas tem esse repasse para a gente fazer uma certa divisão em pagamento de funcionário, em serviço de terceiro, material de consumo, e parte desse valor também é dividida entre os cooperados, na complementação de renda. E a gente tem essa planilha que é colocada lá no refeitório, onde todo mundo almoça. É uma planilha que contém data que o material foi vendido, o tipo de material que foi vendido, a quantidade em quilo e o valor do quilo enquanto deu isso em dinheiro, né? Nenhum material que é vendido não está naquela planilha. Então, para as pessoas verem, né, que o que sai, o que é vendido, se porventura quebrar a prensa, normalmente a gente tem que fazer 3 orçamentos, né, para ver qual compensa. E como tem o conselho fiscal, a gente passa para passa para eles, né? Isso, exatamente. Eu quero saber, mas cadê a nota disso? Pode subir lá no escritório, a gente tem a documentação certinha. Os funcionários ajudam muita gente nisso, nessa questão da transparência. São pessoas muito abertas, de mente aberta. A Tereza desculpa a palavra, é uma tarada pela Cooperlago, né? Ela dorme pensando na Cooperlago, acorda pensando, é o tempo todo no celular. Tereza, a mãe dela... Só para te conhecer, porque eu já vou falar demais da Tereza hoje, eu quero conhecer a Tereza. A Tereza é uma mulher de propósitos. Que bacana, propósito. A mãe dela até puxa a orelha, dá um tempinho para mim, filha, porque eu também quero atenção, né? Quantos colaboradores são lá? Quantos funcionários? 70. 70? 70. E não são colaboradores, são cooperados. Cooperados. Como é que funciona? Como é que funciona essas pessoas que trabalham na cooperativa? Como é que isso se dá? Bom, quando a gente fala que são sócios, de uma certa forma, não tem uma pessoa que manda mais que a outra, apesar de termos uma diretoria, a diretoria nada mais é que para responder pela cooperativa de forma legal. Administrativamente. Isso, exatamente, para organizar e tudo mais, só que numa decisão maior, assim, de uma certa forma, a gente faz uma assembleia e todo mundo de uma certa forma tem aquela autonomia de dar opinião, de falar o que quer, o que não quer. Então, sócios nada mais é que são donos do negócio, né? Então, tem que zelar, tem que cuidar, tem que buscar parceria. Como qualquer dono de empresa
qualquer, independente se é cooperativa ou não. Nada mais é que isso. A gente não tem registro em carteira, né? Mas a gente contribui com o INSS. Tem um fundo natalino lá que foi uma conquista nossa também, que começou por meio de 2, 3 cooperados lá que queria juntar um dinheiro, começaram a guardar com a Tereza, né? Tereza, guarda para mim porque eu não consigo. Tereza também é banco. Não, é 1001 utilidades, vocês não estão entendendo. Tereza é sociedade anônima. Daí começou e as pessoas, os outros cooperados viram, né? Não, vamos, e meio que foi implementado isso na cooperativa, que é o Fundo Natalino. O Fundo Natalino nada mais é que 2 dias de cada mês que a gente vai juntando durante o ano todo, e lá em dezembro a gente resgata como se fosse um 13º. 13º. Que bacana. Isso, e assim, e não é um dinheiro que é acumulado, é dividido. É aquele valor individual para cada um. Uhum. O ano passado, para vocês terem noção, faltou R$35 para dar R$3.000. Só o fundo natalino. Então, além lá em dezembro da complementação da partilha, eles recebem esse valor também. Então, deu para comprar o peru, deu para fazer a ceia e ainda sobrou para o ano novo e para o resto do mês. Oh, meu Deus, que coisa linda. Que bênção, né? Que coisa linda. E... Vamos entender um pouquinho como é que é essa remuneração desses cooperados, Sim, né? sim. Como vocês dividem, né, essa receita? Bom, uma maneira simples de explicar para todo mundo entender é, por exemplo, Carol, eu trabalho 10 horas. E a Sandra só 5. Consequentemente, eu vou receber um pouco mais que a Sandra. Se a hora de trabalho for igual, todo material que é vendido é partilhado de forma igual para todo mundo. Não tem, por exemplo, uma remuneração por setor. Por exemplo, a gente tem lá o setor da oficina, né? Tem oficina de material eletrônico. A gente, inclusive, recebeu um curso de capacitação lá na USP para desmontar, para dar uma qualidade melhor para esse material, porque quando chegava, do jeito que chegava, a gente vendia, né? Uhum. Hoje é um dos setores que é mais rentável, de uma certa forma, por essa Como é que qualidade. mudou o valor, Carol, antes do treinamento, né, das pessoas que são capacitadas hoje para o desmonte e separação, né, do material do resíduo eletrônico? Qual era o valor antes e qual o valor hoje? Bom, assim, a mudança ocorreu pelo manuseio, né? Pelo EPI que usa, equipamentos que facilitam na desmontagem. E tendo uma qualidade melhor, por exemplo, um outro exemplo. Se você vai vender uma bag de PET, uma bag é um saco grande, né? Que serve para armazenar os materiais que a gente usa lá para armazenar o material reciclável. Se a gente vende o material numa bag, é um valor o quilo. Se a gente enfarda, como às vezes tem empresa de fora que vem fazer a compra, né? O fardo em si dá para prensado isso, já, né? prensado. O fardo dá para levar uma quantidade maior, diferente da bag que ocupa muito espaço. Às vezes não leva quantidade que nem compensa o frete para a pessoa vir buscar. Então, a qualidade do material é isso. Então, a gente busca capacitação, a gente busca uma qualidade melhor até para o nosso parceiro. Se for algum material lá de forma errada, por exemplo, tem como vocês melhorar na separação? Para mim é melhor se vocês colocarem o transparente aqui, o colorido aqui. Então, a gente tem essa comunicação com o parceiro, a gente é totalmente aberto para isso. Uhum. Então, essa capacitação agregou muito para a gente. E como eu estava falando, a questão de remuneração para o setor não tem como, né? Porque, por exemplo, o setor da oficina, o material mais barato lá, um chute assim, R$10 o quilo. O que é feito na oficina? Me fala os setores, explica pra gente os setores. Que setores vocês têm ali na cooperativa? Bom, a gente tem a esteira, que faz a separação do material diverso. Que geralmente é o que todo mundo vê, né? Começa lá da coleta, né? Primeiro de tudo, aquilo que a gente comentou meio no off aqui. Quando a gente, infelizmente, não tem coleta seletiva no município todo, a gente, de uma certa forma, atua em algumas em algumas partes da cidade, condomínio, empresas e tudo mais.
mas não tem, de fato, como ocorre a coleta do lixo comum, em bairros, em casas e etc. Então é feita a coleta, vem para o barracão. Tem uma equipe de coleta. Equipe de caminhão. Hoje a gente tem 3 caminhões que é nosso. Um deles foi cedido pela Rotary, numa parceria com eles. O outro deles foi através da BIPEC, que é essa parceria de logística reversa. Eles fazem investimento, né? Seja em estrutura, em equipamento, em veículo. E o outro, assim, a gente tem alguns caminhões que vêm pela prefeitura com o motorista. E, assim, bem um pouco lá atrás, a gente tinha um caminhão que era muito antigo, da prefeitura, no caso. Quando quebrava, às vezes demorava para consertar, não tinha peça em Rio Preto, tinha que pedir em outro lugar, e isso atrasava muito as coletas, né? E assim, cliente ligando, alguns entendiam, outros não. Então a gente fez uma reunião com todo mundo, uma assembleia, a gente fala, e resolvemos lá meter o pau num financiamento e pegar um caminhão zero. A gente está pagando, mas é nosso. Para ajudar nessa questão, né? Porque quem perde mais com isso é nós, né? Então é feita essa coleta, vem para o barracão, e lá a gente tem o setor da esteira que faz a triagem do material diverso. Aí a gente tem um setor que a gente chama de PAD, que separa um pouco de produto de limpeza, alguns potes de manteiga, de Toddy, de Nescau, tem uma infinidade, mas produtos de limpeza em específico. A gente tem o setor da prensa, né, que alguns materiais eles são enfardados, outros, como é muito volumoso, até por custo de energia, de horas de trabalho e tudo mais, a gente acaba acondicionando direto na caçamba, né? Então tem a prensa, mais lá pro fundo a gente tem o setor do plástico e do papel, que lá no papel é feita a separação às vezes vai revista no meio, jornal, a gente separa o branco do colorido. No plástico também a mesma coisa, separa o transparente, o colorido, a sacolinha. A gente tem o setor da oficina que faz a desmontagem de vários equipamentos eletrônicos. O único equipamento que a gente não desmonta, até porque teria que ter um maquinário, uma coisa muito específica, que é a TV. Como ela tem muita coisa que contamina, mercúrio, chumbo, vários itens que não daria para a gente executar a desmontagem da TV ali. Então hoje a TV a gente não desmonta, mas vários outros, aparelhos de som, de DVD, CPU, fonte de um computador. Então a oficina faz a desmontagem e o preparo do material eletrônico. E além da oficina, a gente tem lá o setor da construção civil. A gente tem parceria em algumas obras. Então, vem sacaria de cimento, papelão, cano, ferro. Então, esse setor é específico de lá, o setor do vidro. Então, hoje a gente pega vasilhame, pote. O único vidro que a gente não está conseguindo dar a destinação seria lâmpadas e espelho. Esse material, no momento, a gente não consegue mandar junto com o vidro. E como a gente minimiza, porque é muito difícil controlar, né? Mas não vem esse material? Vem, de uma certa forma. Mas quando a gente vai implantar a coleta, a gente faz, primeiro de tudo, antes de coletar, uma educação ambiental, né? Então, a gente faz essa educação, de uma certa forma, orienta a maneira... o que mandar para Cooper Lagos, a maneira de separar, que é bem simples, não precisa lá ter uma lixeirinha para cada item lá na sua casa, é mesmo separar o que é lixo e o que é material reciclável. A gente tenta simplificar. Então tem o setor de óleo de cozinha, papelão e tal, no geral é isso. Então aquilo que eu estava falando em relação à remuneração de setor, não tem como, porque a gente tem lá o setor da oficina, por exemplo, que de uma certa forma é mais rentável, e o setor do papelão, que hoje está lá, 15, 20 centavos. Imagina uma remuneração lá no setor do papelão e uma remuneração na oficina. Daí todo mundo ia querer trabalhar na oficina, né? Então é dividido de forma igual. De forma igual. Para todo mundo. De forma justa, né? Isso, exatamente.
Porque não importa em que setor está, você está gerando economia circular, é isso, Sandra? Estou certo? Com certeza, porque o que a cooperativa faz, né, é transformar o lixo em resíduo reciclável. Então, exatamente o que eles fazem. Por isso é que a gente fala, né, Ale, existem 2 tipos de movimentos que podem ser vistos de forma diferente. É o resíduo pós-industrialização, que aí dentro da indústria, a indústria consegue fazer uma separação mais criteriosa, de forma mais organizada, até através das cores, das normas técnicas, né, com educação também ambiental, porque não pense que dentro da indústria a gente também não tem que educar as pessoas. Por quê? Em todo lugar. A quantidade de resíduo que a indústria gera é muito grande. Sim. E a gente separando, a gente envia para as cooperativas com uma qualidade melhor. Muito mais fácil deles retrabalharem, enfardarem ou prensarem, né? E depois vender isso realmente para a indústria de reciclagem, tá? Então esse é o trabalho que eles fazem. E tem também o resíduo pós-consumo, que é aquilo que nós estávamos falando no primeiro dia do nosso podcast. Que aí um dos atores principais é o consumidor final. Sim. Então, a grande dificuldade é o resíduo pós-consumo, né, Carol? Que vem muito misturado. Que é o que vocês mais recebem lá ou não? O pós-consumo ou não? Sim, de uma certa forma, material em geral, mas sim, para vocês terem noção, processado, né? Não é o que entra de fato, mas processado, pronto para vender, é em torno de 140 a 150 toneladas a mês. Então, que sai... De que exatamente? De todo resíduo? Isso, exatamente. Isso processado já, pronto para vender. Não que é coletado e tudo mais. Qual o problema maior que vocês recebem no resíduo pós-consumo que vocês recebem ali? Você fala assim, resíduos que a gente está com uma dificuldade, no caso de... Para receber e para processar. O mais grave que a gente está passando é o isopor. O isopor a gente está com uma dificuldade de encontrar um parceiro. A gente tinha uma empresa em José Bonifácio que fazia coleta. E de uma certa forma não fazem mais. E está um volume extremamente... Aí como a gente tem assessoria jurídica, a gente até se reuniu para enviar lá um comunicado, alguma coisa para puxar essa responsabilidade mesmo, para não, de uma certa forma, não desamparar a população e os nossos clientes, né? Então, o mais grave, assim, seria o isopor, a sacaria de cimento também, mas, assim, do mais a gente está conseguindo, de uma certa forma, apesar da queda de preço no material, né? Que a gente está passando, teve quedas muito absurdas, assim, realmente. Mas a gente entende também que não tem exatamente quem culpar, né? É o mercado. É o mercado. Qual o material mais caro e o mais barato hoje? Mais rentável, né? E o menos rentável? Seria cobre, latinha, alumínio. O mais caro. Já o mais barato... Papel. Seria o papelão, a caixinha, que é um material que a gente separa lá, que por exemplo, isso aqui é uma caixinha. Esse folhetinho é uma embalagem de sapato, de sabão em pó, isso a gente chama como caixinha. É um papelão também, só que é um pouco mais brilhoso, mais liso. Já o papelão já é mais opaco, né, é mais áspero. Então a gente faz essa separação são alternativas, assim, para melhorar a qualidade, a gente conseguir agregar, seja ali, porque a cooperativa ganha por centavo, né? E onde tiver um caminho para a gente ganhar um pouco a mais, para ter uma remuneração melhor, a gente vai na luta, né? Então... E é assim, né? O que aconteceu no Brasil e no mundo, né, Ale, em relação à latinha? Quando realmente, né, a logística reversa e a economia circular foi levada a sério, até pela própria indústria, né, a latinha começou a voltar para a indústria que faz o alumínio, né? E isso começou a reduzir custo e aí começou a ficar interessante até para que a empresa pagasse mais pelo material.
E hoje, quanto se vende hoje o quilo da latinha do alumínio, Carol? Você tem ideia? Mais O ou alumínio eu menos? não lembro, mas a lata a gente comercializou no mês passado a R$ 6,50 O quilo. 6,50 o quilo. né? Isso Olha, dá quantas, quanto? mais ou menos? Quantas Um latas? quilo de latinha, quanto dá? Não faço ideia, mas para vocês terem noção, na prensa que a gente tem lá, seria mais ou menos 4 bags, 4 sacão daquele para dar um fardo. Agora, a quantidade de unidade assim, de um Aham. quilo, É difícil. não Eu já ia calcular aqui em fardinhos. Não, mas uma notícia boa, né, nesse mês do meio ambiente foi que o Brasil bateu 100%, né? Sim. De reciclagem de latinha de alumínio. E, na verdade, eles falam que foi até mais, porque tinha um resíduo anterior e que foi processado também. Então, lá pra gente, agora que tá dando um up, né? Mas a gente teve uma queda, além de preço, de material também muito grande. Como a gente avalia o que pode ter acontecido? Em vista da questão econômica das pessoas, né? De uma certa forma, a própria dona de casa, o catador autônomo, ele junta aquele material para eles mesmos, né? Para complementar a renda de uma certa forma. E a gente tem visto muitas campanhas, por exemplo, do lacre da latinha, da tampinha da garrafa. Assim, na onde a gente vai implantar, que está no projeto inicial, dali não tem noção nenhuma, a gente orienta que, por acaso, que todo material que gera ali seja mandado para a cooperativa. Agora, se a gente já chega num local que tem um trabalho que não estou falando que é errado nem de forma alguma, que já tem, a gente mantém, não tem problema, porque lá na cooperativa a gente tem 3 pilares, né? A gente tem o primeiro deles, que é a inclusão social, geração de trabalho e renda e preservação ambiental. Lá no segundo item, se a gente tem lá geração de trabalho e renda. Se a gente só gerar o trabalho, a renda fica comprometida de uma certa forma. E nesse caso em si, de que maneira dificulta? Por exemplo, se tira a tampinha da garrafa, deixa de... Inclusive, a tampinha a gente vende separado. A tampinha, material, né? Isso. A tampinha é um valor, a garrafa PET é outro. Aí, no caso do lacre da latinha, se tira o lacre, deixa de pesar lá na latinha. Então, tem algum... Isso é só um exemplo. E é verdade mesmo, Carol, ou é lenda urbana? Junte tantos lacres e dê uma cadeira, tal instituição vai dar uma cadeira de roda para tal lugar, ou quantas tampinhas. Porque eu já vi muito, numa instituição onde eu dava aula, eles estavam juntando tampa. E quando eu olhei o resultado, eu falei, acho que eles vão fazer um carro alegórico com isso aqui, porque foram juntando, nunca deram um fim naquilo tudo. Sim. Não, porque se a gente juntar tantas latinhas não, tantas tampas, a gente vai dar para uma instituição X que vai dar uma cadeira de roda para tal pessoa. As tampinhas estão lá até hoje, eu acho que a pessoa que precisava da cadeira de roda já levantou e saiu andando sozinha. Milagre. Mas isso realmente acontece ou é lenda urbana? Não, provavelmente acontece, sim, em alguns casos, né? Então, muitos é para cadeira de roda, outros é para ração de cachorro, essas coisas aí. Mas eu acho assim, Carol, quando a gente Acontece. começou o nosso trabalho lá atrás de consciência, a gente lançou o programa do Abra um Sorriso, né? E era o lacrezinho, porque se você olhar o lacre, né, ele tem uma boquinha, né? E era para abrir um sorriso, né, de crianças e tudo mais. E a gente fazia com que as pessoas juntassem os lacres, porque é muito mais fácil você vai no restaurante, você sair com o lacre do que você sair com a tampinha. Porque muitas vezes aquele lacre, aquela latinha ia para o lixo comum, misturado, ia para aterro. Sim. Então, no início do nosso trabalho, a gente fez muito isso, mas para trabalhar a educação ambiental, entendeu? Para fazer uma sensibilização das pessoas a nível de educação ambiental mesmo, diferença de materiais, custo. Mas, por exemplo, o lacre, ele é muito leve. Então, você tem que juntar uma quantidade muito grande para você ter o retorno financeiro. Ó, 1 quilo, né? Como a Carol falou, 1 quilo de latinha de alumínio
está R$ 6,50. Então, você imagina, uma cadeira daquelas bem básicas está R$ 350. Então, você tem que fazer um exercício muito grande. Ao contrário, que se a gente mandar lá para a cooperativa, a latinha e o lacre, vai agregar valor no peso e na rentabilidade dos trabalhadores e dos catadores. Então, acho que é isso, né? Que é essa... Usar em momentos apropriados para você trabalhar a educação ambiental, mas também entender toda a cadeia e como a gente pode contribuir. De repente, essas associações que fazem esse trabalho, tentar procurar a cooperativa para fazer uma parceria, para entender como é que eles podem vender isso e agregar valor para todo mundo. Sim, né? Porque lá atualmente a gente está com 70 cooperados, né? A maioria lá dentro são mulheres. E mulheres, assim, em grande parte são rima de família, o pai e a mãe da casa. A gente tem pessoas que já foram reclusas, que já teve algum tipo de uso de substância química. Já teve, eu falo no passado, porque é aquilo que a gente conversou, a questão de pertencimento, de se sentir útil, né, para alguma coisa. Eles acabam que, de uma certa forma, deixando um pouco de lado o uso e procura desenvolver algumas coisas. Então, a gente incluiu também pessoas que estavam em situação de rua, então a gente tem esse trabalho também. Então, ali são, além de ser sócios, eles são pessoas, são famílias que dependem daquilo dali. Muitas coisas assim que chegam, elas levam lá para casa. Eu mesmo, lá, minha geladeira veio da Cooper Lagos. Minha televisão. Então, a gente chega a coisas que a gente consegue aproveitar. É interessante, você tocou num tema que até fazendo uma ligação. O brasileiro, ele vai para o Japão, ou ele vai para os Estados Unidos, ou ele vai para a Espanha, e ele faz questão de postar que, olha, esta geladeira eu achei no lixo aqui dos Estados Unidos, olha, tá perfeita. Ou, todo mundo já viu isso. Sim. Ou eu achei essa TV perfeita aqui no Japão, porque aqui eles jogam na rua. Se no Brasil você faz isso, nossa, é lixeiro, vem todo esse pejorativo. Sim, tá? A gente estava falando da prática da economia do brechó. Sim, tá? sim. Se comprar roupa no brechó. Graças a Deus agora as pessoas estão entendendo que isso é legal, que as pessoas estão fazendo, mas antes, imagina que eu vou comprar roupa que o morto usou. Qual é o sentido nisso? E essa dignidade que vocês resgatam, Sim. ela está muito à frente, tá? Errado está quem acha que isso é feio. Não, vocês estão muito à frente enquanto economia, enquanto sustentabilidade, enquanto dar um descanso para o mundo nessa extração dos recursos naturais que ele está cansado. Vocês estão fazendo isso circular. Sim. E não só isso, né? Mas esse braço social que é fantástico. Né? Esse resgate do ser humano, resgate da dignidade. Tem muitos cooperados que montaram a casa com coisas que chegam lá. Que sensacional. Muito, muito incrível. O que falta para uma conscientização maior que impacte direto e positivamente na cooperativa? Para a gente, até para incluir mais pessoas, atender uma área maior da cidade, porque a gente tem pessoas que ligam, eu quero implantar no meu bairro, quero isso, quero aquilo. Para nós seria a contratação mesmo de serviço. Uma contratação da prefeitura, pagamento por um trabalho assim, uma contratação remunerada, né, de uma certa forma. Que a gente faz um trabalho público, né, de uma maneira geral. Então, para a gente, assim, para ampliar vários aspectos, incluir mais pessoas, porque todos os dias vão pessoas lá procurando trabalho. Qualquer um que chega pode entrar? Não, infelizmente não, porque tem lá um número de pessoas que pode entrar, tem uma meta, né, estabelecida através do termo. Até uma meta precisa de recebimento de quem está trabalhando lá. Exato, senão você diminui muito, né? Acaba a renda impactando de uma certa forma. Então, aí inserir mais pessoas para a mesma quantidade de material. Então, seria assim, a contratação, ela ajudaria em vários aspectos, né? Tanto melhoraria a quantidade de material, a gente conseguiria incluir mais pessoas, porque
A gente atende a rede socioassistencial também, CRAS, Centro Pop, Casa Abrigo, então eles fazem esse encaminhamento também, mas para isso precisa ter a vaga, né? Porque não dá lá para a gente coletar no mesmo território, como a Sandra falou, no mesmo território com várias pessoas, aí quando vai partilhar o que foi vendido, quase nada, né? Sim. E hoje a gente está com uma renda bacana, né? E, graças a Deus, a gente tem lutado para isso. A renda lá por mês, em média, está na faixa etária de 2.200. A gente também, em alguns momentos, fazem eventos, né? Participa de eventos, como, por exemplo, o Rodeio Caltribus, Beracá, o Oba Festival também a gente participou, que a gente faz a recolha do material gerado no evento, do material reciclável no evento, para levar para a cooperativa. E pessoas assim que de certa forma fazem eventos, né, que é uma hora de força-tarefa a mais, acaba ganhando um pouco mais, né? Então a gente busca vários caminhos, mas a contratação de fato ampliaria em várias coisas. E aumentaria também, né, o trabalho de recolha desse resíduo, separação, de destinação, que é um compromisso, né, também do município, né, Isso. Carol? E não seria, no caso, Sandra e Alexandre, terceirizar o trabalho, né? Colocar lá empresas terceirizadas para fazer a coleta. Porque a gente tem coleta que não é feita por catador, por quem entende do assunto, é lixo. Se coloca lá uma empresa terceirizada, eles não têm esse processo de educação, eles não estão nem aí. Independente se ele levar lixo ou não, o deles vão estar garantido, né? Então, é de fato uma coleta que deve ser feita assim por catador. Contratar a cooperativa mesmo, não é colocar uma empresa terceirizada. Eles vão fazer a coleta? Vai, mas não da maneira que deve ser feita. Vai levar mais lixo para a cooperativa do que material. Sensacional. Carol, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Antes de passar para a Sandra, para ela sim encerrar isso, Carol, existe um escritor que eu gosto muito, ele chama Mitch Albom, não sei se vocês conhecem, e ele escreveu vários livros, mas o que eu mais gosto chama As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. E ele termina o livro com a seguinte frase: cada vida afeta a outra e a outra afeta a próxima, porque o mundo é cheio de histórias e todas as histórias são uma só. Obrigado por afetar a vida de tanta gente. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade novamente e assim, agradeço em nome dos cooperados, né, da família que eu estou aqui representando, e a gente está muito feliz e muito obrigada mesmo por vocês terem chamado a gente. Carol, Alê, né? Hoje pra gente é fechar com chave de ouro, né? Falar com a Carol, ouvir a história de vida dela, ouvir a história de superação, de empoderamento, porque olha só essa mulher, né? Arrimo de família, cuida dos irmãos, tem emprego, né? Ela é atuante, ela ajuda muitas pessoas que estão na zona de risco, Sim. né? Sim. Gente, olha quanta coisa bacana que a gente ouviu aqui hoje. E se você quiser aprender mais, é só ir lá na Cooperlagos, porque eles têm um trabalho lindo. A gente fez uma parceria recentemente, né, com a Cooperlagos, e a Tereza me falou que quão foi importante, por quê? Eles venderem direto para a recicladora aumenta o resultado financeiro. Sim. Né? Que é um daqueles pilares, lembra? Trabalho e recebimento, né? Porque não adianta só ter trabalho e a pessoa não receber por esse trabalho. Então, quantas empresas, né, associados do CIESP, né, que nós estamos aqui pelo CIESP, para falar um pouquinho disso, quantos associados que poderiam conhecer o trabalho da Cooperlagos, participar desse trabalho tão bacana. Então, aqui hoje, a gente termina um início de um grande trabalho, né, Ale? Termina o início. O início de um grande trabalho, que é convidar todos vocês para participarem junto com a gente dessa empreitada de falar de ESG, porque aqui a gente falou de ESG o tempo todo. A gente falou muito pouco de resíduo,
mas o resíduo foi o pretexto para a gente falar de social, de governança, né? Pra Foi o entender grande pretexto. Toda a gama de assunto que o resíduo tem. Exato. E aí, eu só queria fazer mais um comentário, né? Que uma das coisas que a Carol comentou aqui, como muitas mulheres hoje são arrimo de família, né? E lá na cooperativa a maioria são mulheres, né? Que passaram por situações de risco e que hoje têm dignidade, conseguem criar os seus filhos. Então, olha só, pessoal, é importantíssimos estarmos juntos e nos unirmos para quê? Para transformar isso, para reverberar isso em vários lugares, né? A Carol falou isso, ela falou, puxa, a gente não tem braço para tudo que a gente quer fazer. Sim. Então, se a gente juntar talvez braços de nós empresários, nós do CIESP, né? Podemos aí ajudar muito mais pessoas e transformar a vida de pessoas. Então, Sim. Carol, muito obrigada. É um Eu prazer agradeço. enorme te receber aqui. Eu espero que vocês busquem conhecer um pouco mais, Sim, né? vem fazer da uma visita. cooperativa, fazer uma visita, fazer parceria e negócio E conhecer a Tereza. e conhecer a Tereza. Eu recomendo. E a gente também quer que vocês conheçam a Aldina. A Aldina é presidente, né, do CIESP Noroeste Paulista. Ela que nos encoraja a estar aqui. Porque a gente está aqui, gente, trabalhando de forma realmente gratuita, Sim. né? A gente está aqui dedicando uma parte do nosso tempo para trazer mais força para nosso segmento, para as nossas ações. E o CIESP pode ser esse canal de encontro, onde a gente pode trabalhar muitas ações juntos. Então, Ale, Vamos deixar um abraço para Muito ela obrigada. no final, que a Dona Aldina, ela super incentivou esse Exato. debate sobre SG, dessa vez, desse formato novo. Dona Aldina, muito obrigado pela transformação que a senhora está fazendo também em toda a indústria da região Noroeste Paulista, com esse empoderamento que a senhora trouxe também à frente do CIESP. isso, e uma mulher. Falando né? de eu É, aqui Carol? no meio A de gente três tá aí. mulheres grandes, Sandra, Carol e Dona Aldina, que a gente está falando. Exato. Cuidado com a gente. Cuidado com a gente. E com a Carol. Tereza, vou te conhecer. Pessoal, muito obrigado. Esse foi a nossa conversa, esse foi o nosso primeiro podcast CIESP Sustentabilidade SG. Ele continua, tiverem dúvida, só procurar a Sandra, só procurar o pessoal do CIESP, que todos vão estar lá para atender e ajudar vocês no que vocês precisarem. Um grande abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal.